Querida Irmandade, dessa vez eu quero cantar diferente esse hino. Eu quero contar para todos que ouvirem esse áudio a história da minha vida. Nasci em 1980 e no ano de 1992, com 12 anos, na data de 22 de novembro de 1992, mais especificamente, fui com meus pais num batismo. E no final do santo serviço de batismo, os irmãos já tinham saído das águas. Eles já tinham se trocado e de repente, meu coração foi tomado por algo que eu não sei explicar. Uma presença gloriosa, um fogo tão grande, e eu literalmente apaguei. E quando vi, já estava lá dentro das águas sendo batizado. O tempo se passou, eu estudei a música, na maior dificuldade. Andava muito longe, atravessava a cidade de bicicleta para estudar música, porque o meu desejo era estudar violino, e naquela época na cidade só tinha um violinista oficializado, e ele tinha todo o amor, toda a misericórdia, toda a paciência para me ensinar. Deus abençoou que eu consegui me oficializar. Fui violinista e instrutor da música nas escolinhas musicais. Fui também auxiliar de jovens e menores por um bom tempo. Na minha época de jovem, eu era muito sozinho. Apesar de eu sair para fazer visitas, eu nunca recebi uma visita na minha casa. Não é uma reclamação, longe disso. Estou apenas relatando o que aconteceu comigo. Estou contando a minha trajetória de vida. Quantas e quantas vezes eu me sentia sozinho, naquela fase da vida que a gente mais necessita, que a gente precisa ter alguém para conversar, para nos ouvir, até para corrigir. Necessita apenas de um abraço e nada mais. Mas eu não tive isso. E eu só tive o desprezo. Meu cooperador de jovens nunca foi na minha casa me visitar. Eu chegava na igreja e onde tinha um grupo aqui ou ali, eles se desfaziam com a minha presença. E quantas vezes eu entrava para dentro do quarto e chorava na minha solidão, na minha angústia. Deus é conhecedor de todas as coisas. Mas por muitas vezes meu único consolo era a presença de Deus. Na hora da minha maior dificuldade, eu buscava a Deus, buscava a misericórdia de Deus, e Deus me tomava nos meus piores momentos. Na minha infância e na minha juventude, contemplei muitas obras e milagres. Na casa da minha mãe foi onde a obra de Deus teve início, no bairro onde morávamos, bairro Santa Rita, na cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais. Porque é ali que se realizaram os primeiros cultos da congregação naquele bairro. E numa determinada tarde, nós ainda éramos crianças, eu, minha irmã e minha prima. E estávamos na casa, na sala, brincando de cultinho. Para nós era uma brincadeira simples, mas para Deus tinha um fundamento, porque ali Deus ia fazer uma obra que ia ficar gravado para sempre nos nossos corações. E num determinado momento daquele cultinho, meu pai chegou do serviço passando muito mal, quase que se desfalecendo, sem cor, sem força. Nós três, desesperados, corremos para a cozinha para ver o que estava acontecendo. E quando vimos nosso pai naquele estado, entramos numa grande aflição, porque nós éramos crianças, não estávamos entendendo o que estava acontecendo. O desespero tomou conta de nós e minha mãe disse para nós: "O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estavam no cultinho? Voltem para trás, vão orar, pedir a Deus para libertar o seu pai." Nós voltamos desesperados, os três chorando. Ajoelhamos, clamamos a Deus, buscamos a presença de Deus, suplicamos a misericórdia de Deus, para Deus ter pegado e dado meu pai, de nós, fazer uma obra, fazer um milagre ali. Nem me lembro mais quem fez a oração. Só sei que de repente lá da cozinha minha mãe ouve um alvoroço. Quando ela foi ver, Deus tinha batizado a minha irmã com a bendita promessa do Espírito Santo. Mas a obra não parou por aí. Não demorou muito, Deus libertou meu pai por completo e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus, porque Deus tem poder nos céus e na terra. Tudo está nas mãos de Deus.
Querida Irmandade, uma outra obra que eu presenciei com os meus olhos. Na época eu era auxiliar na congregação central da cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais. E aquele determinado dia era a última Santa Ceia do ano. E eu precisava participar na central por causa do cargo de auxiliar de jovens. E aproximando o horário do culto da Santa Ceia, Deus mandou um dilúvio sobre a cidade. Não me lembro de ter visto uma chuva tão forte como naquele dia. Muita chuva, muita ventania. E no bairro que a gente morava não tinha asfalto. Aquela lama vermelha tomou conta da rua. E a gente via aquela chuva que parece que a chuva estava dando uma varrida no bairro, na cidade. Que eu nunca vi igual. Bem no horário que eu precisava sair para ir para Santa Ceia. E a gente morava longe da congregação. Meus pais não tinham carro para me levar. Na cidade não tinha transporte coletivo. E meu único transporte era a minha bicicleta. O desespero tomou conta mais uma vez do meu coração, porque não tinha a mínima condição de eu ir congregar. Fui para dentro do quarto desesperado e me lembrei de um testemunho de um irmão que eu tinha ouvido na igreja, de que ele tinha orado 7 Pai Nosso na angústia e na aflição dele, e Deus tinha atendido a petição dele. E naquela tarde não era diferente. Eu não via solução, eu não podia fazer nada, meus pais não podiam fazer nada, a não ser clamar pela misericórdia de Deus, para Deus fazer um milagre. Dobrei meus joelhos e no meu desespero comecei a orar os 7 Pai Nossos, pedindo a Deus a providência divina para aquela chuva passar, porque eu precisava congregar, precisava tomar Santa Ceia. Orei o primeiro, orei o segundo, orei o terceiro, orei o quarto. No 5º Pai Nosso, milagrosamente a chuva foi diminuindo. Quando eu terminei o 7º Pai Nosso, pode ser que muitos que estão ouvindo não vão acreditar, mas tem meus pais como prova. A chuva parou por completo. Não caía mais nem um pingo d'água. Eu peguei meu violino, me montei na minha bicicleta e pedalei o mais rápido que pude. Cheguei na igreja com um terno todo cheio de lama, mas eu fui assim mesmo. Quando eu botei os pés pra dentro da igreja, a chuva desabou de novo. Glória a Deus, Allah e canta lá dançaria. Mas estou que cantar na isso. Urala na que tanto na titura lá destinaria. Glória a Jesus, ela canta lá e assura lá nele canta lá e assura lá neste que canta. Urala na canta e assura e cantigo. Mas Deus me deu condição de participar daquela Santa Ceia, para honra e glória do nome santo de Deus. Glória a Jesus, aleluia, mandade me perdoa. Glória a Deus, aleluia. Uma outra obra que eu sinto de contar. Eu estava na casa da minha avó, isso foi em janeiro de 2005. Eu tinha ido visitar meus avós paternos lá na cidade do Rio de Janeiro. E numa determinada noite eu tive um sonho que até hoje eu não consigo esquecer, porque esse sonho tornou realidade. Eu sonhei que eu estava num lugar muito diferente. Eu tinha ido para um lugar que eu nunca tinha ido, eu tinha pisado num lugar. Eu não estava entendendo aquele lugar. Tinha muita gente diferente, um lugar bonito, não dá para descrever. De repente eu vi uma igreja com as paredes de pedra, uma igreja super diferente, uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu perguntei para alguém que lugar era aquele. Só que quando eu abri a boca para perguntar, eu não conseguia falar em português. Foi uma linguagem incompreensível e uma sensação muito diferente que não dá para explicar. De repente todo mundo falando naquela linguagem estranha. Eu acordei do sonho, acordei do sono e anotei aquele sonho e guardei dentro da Bíblia. E naquele mesmo dia o sonho ficou intrigado na minha mente, não parava de pensar naquele sonho. De repente me bateu uma aflição que eu tinha que sair dali do Rio, da casa dos meus avós, e não sei porquê veio para mim que eu precisava viajar até Curitiba. Deus tinha me mostrado que eu precisava ir até lá, mas eu não estava entendendo. E eu fui.